que se dedicaram e se empenharam na pesquisa sobre tema tão delicado em tão pouco tempo. E, é claro, aos demais professores e alunos que nos assistem hoje. Muito obrigada. Para quem não nos conhece ainda, somos o Clube de Debate do IF Fluminense, ou CDD. Contando um pouco sobre a história do clube, ele foi fundado no ano de 2014, após a realização do torneio de debates O Grande Desafio, um projeto iniciado pelos nossos professores Bruno e Henrique. Durante o torneio, éramos 20, hoje somos apenas 10. Então, gostaria de aproveitar para agradecer também aos que fizeram parte dessa história. Lembrando, o torneio de debates ocorrerá neste ano, em abril, com as turmas de calouros, e as inscrições serão abertas hoje, ao fim do debate. Pergunta: qual o objetivo do clube de debate? Um grupo de adolescentes que gosta de matriz forte? É isso mesmo. Mas não somos apenas isso. Nossos oradores não se batem nos bastidores. Além disso, exercitamos a arte da argumentação, que é fundamental em nossa vida. Pois todos aqui estamos contra o mesmo inimigo, o senso comum. E o senso comum não é apenas pensar como todos pensam. O senso comum é pensar, falar e agir sem um raciocínio lógico e crítico sobre a realidade. O senso comum corresponde às crenças que admitimos naturalmente, sem pensar direito sobre elas. E contra esse inimigo comum, nosso objetivo com o projeto que tanto nos orgulha é provocar as pessoas a pensarem por si mesmas e não aceitarem as verdades absolutas impostas e enfrentar o sistema do pensamento produzido para manipular as massas. Queremos libertar as pessoas do pensamento superficial, do pensamento fácil, e incentivá-las para que discutam verdadeiramente as questões, sempre com a mente aberta e dispostas a mudar de opinião. É exatamente com esse objetivo que realizamos hoje o terceiro debate oficial do Clube de Debates. Dessa vez, com o tema central, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tema que tem conquistado muita atenção nos últimos anos. Vamos às regras do debate. Como já sabem, as proposições positivas e negativas são sorteadas, ou seja, os oradores se apresentam ao púlpito para defender, às vezes, posições que não são as suas e expor pensamentos que, às vezes, não compartilham. O debate funcionará da seguinte maneira: serão 3 proposições, cada uma com 2 rodadas. Em cada rodada, nós teremos a exposição que dura 2 minutos, a réplica, que dura 1 minuto e meio, e a tréplica, que dura também 1 minuto e meio. Haverá 1 minuto de pausa entre todas as falas, podendo o orador da próxima equipe a falar se posicionar quando quiser durante esse tempo. E quando isso ocorrer, é fundamental que se faça silêncio. Durante esse tempo, é permitido a manifestação das torcidas. E esse mesmo intervalo será usado também para que os jurados possam dar as notas a partir dos critérios de avaliação. É importante lembrar que a equipe que defende as proposições positivas fará a exposição e a réplica na primeira rodada. E a equipe que defende a negativa fará a exposição e tréplica na segunda rodada. Eu, Priscila, serei mediadora hoje e marcarei o tempo. Mais uma vez, as inscrições para o torneio deste ano estarão abertas ao fim do debate e, ao mesmo tempo, daremos início à nossa roda de conversa. Vamos, então, começar o nosso terceiro debate oficial. E que vença a melhor equipe. Boa sorte a todos. Uhul! A oradora da equipe da proposição positiva já se posicionou e a gente vai dar início ao debate. Legal. Tá ligado. Desligou. O aborto legal é uma forma de feminicídio. Primeiramente, vamos esclarecer o que é feminicídio. Segundo a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher de 2013, em seu relatório final, ele se expressa como aviltamento da dignidade da mulher,
submetendo-a à tortura ou a tratamento cruel e degradante. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. E suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o item mais comum em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro, que é o sentimento da perda de controle e da propriedade sobre as mulheres. As contradições referentes à regulamentação dos direitos individuais e sociais e a ampliação de iniciativas que ferem os direitos humanos mostram-se ainda mais exacerbadas quando o tema diz respeito às mulheres. A verdade encoberta pela hipocrisia é que o aborto inseguro e a clandestinidade são fatores de morbidade e de mortalidade materna no país entre centenas de adolescentes e jovens de todas as raças e etnias. Não fosse crime no Brasil, médicos e hospitais fariam um procedimento com tranquilidade e mulheres pobres teriam acesso a um serviço seguro, longe de métodos cruéis que, quando não matam, deixam sequelas irreversíveis. Então, após esse esclarecimento, eu gostaria de perguntar à minha querida plateia, aos jurados e principalmente ao meu oponente, como afirmar que expor milhares de mulheres ao risco fatal, a ambientes totalmente impróprios, indignos e com condições demasiadamente precárias, não se torna uma forma de feminicídio cruel e desnecessária. Aborto de forma clandestina é chacina. Bom, eu não sei se a minha oponente sabe, mas nos Estados Unidos o aborto já é legalizado há muito tempo. Mas o que vocês não sabem é que nos Estados Unidos o aborto legalizado está sendo utilizado como uma forma de controle populacional e eugenia. Por quê? Porque a maioria das clínicas de aborto legalizadas lá são localizadas nas periferias. Então, onde está, nas periferias é que tem a maior população negra dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, 12% da sua população é negra, mas 36% de todos os abortos são dos negros. Ou seja, eles não conseguem atingir a taxa necessária para repor a população negra. Eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres, elas são estupradas e ficam grávidas. Mulheres famintas ficam grávidas. As mulheres em relacionamentos abusivos ficam grávidas também. O problema não é elas ficarem grávidas, e o aborto não vai ser a solução disso. O problema é que nós temos mulheres que são estupradas, temos mulheres que estão famintas, temos mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos. Qual é o problema aqui? O problema é que nossa sociedade tem uma estrutura de machista que é contra a mulher e é completamente violenta contra as nossas mulheres. Então, esse é o problema. E o aborto não vai resolver se for legalizado. Obrigada. Bom, primeiramente, eu tenho ciência de todos os dados que o meu oponente expôs, mas o que eu gostaria de reforçar a toda a plateia é que estamos falando de Brasil. Não estamos discutindo se o aborto deve ou não deve ser legalizado. Estamos discutindo o que ele é. E o que ele é feminicídio, chacina. A Lei 8.305, ela tipificou o crime de feminicídio. Ele incluiu o feminicídio no rol de crimes hediondos. Se aplica a lei da violência contra a mulher e do aborto. Até quando continuaremos reféns do moralismo no trato de uma questão feminina, que não está na mão da mulher, mas sobre a tutela do Estado? Se isso não é feminicídio, eu creio que meu oponente desconhece o significado dessa palavra. Até quando continuaremos nessa situação? Como ocorre em países... Meu oponente gostou de citar os Estados Unidos. Eu vou puxar para a nossa realidade. Eu vou citar aqui o Afeganistão. No Afeganistão, a mulher é tratada como um animal. E eu pergunto ao meu oponente, manter o aborto legal não significaria uma prática deliberada de extermínio daquelas que ousaram contestar seu destino de mulher? Vamos conceituar alguns termos aqui. O que é homicídio? Homicídio é quando você mata uma pessoa, é a morte de uma pessoa pelas mãos de outrem, certo? O feminicídio é uma classificação de homicídio, é um homicídio qualificado. O feminicídio entra na classificação de homicídio qualificado quando um crime se dá contra uma mulher por causa da sua condição de mulher. Quando ela é discriminada, menosprezada ou sofre violência doméstica ou familiar.
Agora, o que é o aborto? O aborto, sem ser o natural, é claro, é quando uma mulher voluntariamente se dispõe a tirar a vida de um feto. Agora, vocês conseguem perceber a diferença? O feminicídio, ela não teve escolha. No aborto, ela tem. Se você tem uma estrada, você tem uma passarela ali, e a pessoa decide passar pela estrada e é atropelada, ela assumiu o risco de que ela poderia ser atropelada. Tinha passarela ali. Então, se ela é atropelada, nós sabemos que na lei, o motorista não vai ser responsabilizado. Ele não vai receber nenhuma punição. A pessoa assumiu aquele risco. Então, com o aborto ilegal é a mesma coisa. A mulher assume esse risco. Então, o Estado, ele não é um feminicida. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar é que a minha equipe e eu, quando eu me dirigi ao púlpito, eu em nenhum momento disse que o Estado é feminicida. Eu disse que o aborto ilegal é uma forma de feminicídio. Meu oponente faz rodeios e ele simplesmente não me contesta. Então, convenhamos, ele deve concordar comigo. Primeiramente, eu gostaria de citar uma frase de George Bernard Shaw. É impossível progredir sem mudanças. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Absolutamente nada. Segundo a OMS, no Brasil, por ano, são feitas cerca de 1 milhão de abortos clandestinos. A cada 2 dias morre uma mulher brasileira por conta de aborto clandestino, ilegal e inseguro. Se o Estado nega a elas esse direito, pode ser, eu posso concordar que ele não é feminicida. Ele chega a ser quase assassino. Abortar não é uma vontade. Ninguém aborta porque quer. As mulheres se veem sem escolhas. Elas não têm o direito sobre os seus próprios corpos. O que eu gostaria de perguntar ao meu oponente, se isso não é feminicídio, eu gostaria que ele me explicasse o que é e de que forma o aborto ilegal ele não é uma forma de feminicídio, porque eu sinceramente não vejo mais o que eu posso falar. A equipe negativa pode se posicionar para a réplica e última rodada dessa proposição. Imaginem comigo, estamos em 2016 e o aborto é descriminalizado. Foi legalizado, foi reconhecido como feminicídio e agora as mulheres podem fazer o aborto ilegal, certo? Quais seriam as consequências? A maioria esmagadora da sociedade carrega o machismo ainda. A violência contra a mulher tem níveis enormes no Brasil. E além do mais, vivemos numa época que há a difusão massiva de ideias fascistas como as de Bolsonaro, que mesmo tendo dito que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merece, continua num cargo expressivo e tem milhares de seguidores. Como que essa mulher chegaria ao SUS totalmente exposta? O SUS, que convenhamos, não consegue nem dar conta de viroses. Como ela chegaria lá totalmente exposta e seria atendida? Será que os médicos iriam atender ela? Será que ela depois não sofreria violência em casa? Não sofreria preconceito na rua, na família, na comunidade? Então, como a gente pode mudar essa situação de simplesmente impondo uma lei para todas as pessoas aceitarem? Porque impor não é fazer as pessoas mudarem de ideia. Você tem que, além de sofrer um preconceito enorme, porque o aborto é uma pequena parcela da sociedade aceita o aborto como se fosse a vontade da mulher. Mas como que a gente vai mudar isso? Não dá para ter mudanças se não tiver uma mudança estrutural do pensamento da sociedade. Dessa forma, como podemos dizer que o aborto é feminicídio se dentro das condições atuais sua prática exposta se tornaria agravadora da violência contra a mulher? Obrigada. Pessoal, a gente finalizou agora então a primeira proposição. O aborto ilegal é uma forma de feminicídio. Então a gente vai dar a segunda proposição, eu vou começar agora, que a Lei Maria da Penha é justa. Então a oradora da equipe positiva pode se posicionar. Segunda proposição, a Lei Maria da Penha é justa. A Lei Maria da Penha estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime e deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. A lei também tipifica situações de violência doméstica em física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, o que exclui pagamento de multas ou cesta básica.
amplia a pena de 1 para até 3 anos de prisão e, caso a mulher seja deficiente, esse tempo ainda pode aumentar. Possibilita ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física da mulher e pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, assim como também o encaminhamento das próprias vítimas em situação doméstica, de violência, como também seus dependentes a programas e serviços de proteção e assistência social. Se isso não é dignidade, humanidade e principalmente justiça, o meu oponente não conhece o significado dessas palavras. Eu gostaria de ressaltar para minha oponente que ela não pode distorcer o texto da Lei Maria da Penha a seu favor. A Lei Maria da Penha, vejam bem, também é conhecida como a Lei do Feminicídio. Então ela trata da violência doméstica contra a mulher. Acontece que existem violências domésticas de todos os tipos no Brasil. E a Lei Maria da Penha, em seu texto, menciona todo o tempo a vítima feminina e coloca o agressor como a pessoa masculina. A Lei Maria da Penha não só exclui os homens, como ela exclui os transexuais e os travestis. Pois bem, a lei é geral, mas nós sabemos que no dia a dia, nas delegacias, nós tratamos de casos particulares. E dentre esses casos particulares existe sim violência contra o homem, violência contra o transexual e violência de mulher contra mulher. Não distorça texto de lei, opositor. Nós não podemos manipular esse auditório. Bom, primeiramente eu gostaria de falar ao meu oponente que para ela afirmar que eu estou distorcendo o texto da lei, ela precisa me apresentar o texto da lei. Quem está faltando com a verdade neste caso não sou eu. O texto apresentado é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que a Lei Maria da Penha, ela não necessariamente intitula o agressor como masculino. Realmente eu não sei se meu oponente leu, mas ela também se aplica a relações homoafetivas. A questão aqui é igualdade, não gênero. E um outro dado, aqui nós não falamos que não existe violência contra o homem. Aqui debatemos a violência contra a mulher. E de tão justa que é a Lei Maria da Penha e todos os outros artifícios criados pelo Conselho Latino-Americano de Proteção à Mulher, a Lei 293 de 2013, de autoria da CPMI contra a violência da mulher, também abrange os homens. O que eu acho que falta aqui é um pouco de estudo. Não sou eu que quero enganar meu auditório. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Podemos ver que durante todo o texto, como meu oponente falou, há referência apenas às mulheres e aos homens como o agressor. A lei poderia ter um único texto para todos e atender igualmente bem as mulheres. A grande justificativa é que as estatísticas mostram que a grande parcela da violência doméstica é contra a mulher. Mas, por exemplo, se as estatísticas mostrarem que 80% dos estupros de mulheres aqui não são de ruivas, a gente vai criar leis para proteger só as morenas e as loiras? Enfim, uma pessoa não deixa de merecer proteção legal só porque o caso dela é mais raro. Embora em número menor, existem casos em que o homem que vem a ser a vítima da mulher, tomada por sentimentos de posse, de fúria, que levam a todos os tipos de violência, como o caso de um homem em 2012 que foi esfaqueado e a mulher saiu impune, porque no caso não aplicaria a Maria do Penha. No entanto, para esses casos não existe prevenção à violência. Não se pode aplicar a lei penal pela analogia, pelo princípio de jurisprudência. Não há crime sem lei anterior que defina. Apenas os homens podem ser punidos pela Maria da Penha, isso é um fato. E só as mulheres podem receber a sua proteção. Bom, de fato, só os homens podem ser punidos, porque a Lei Maria da Penha é voltada para a proteção da mulher. O que nós discutimos aqui não é uma lei para os homens, é se ela é justa ou é injusta. Me responda essa pergunta, me contra-argumente. Como eu já falei, o homem não precisa, não há necessidade, e eu tenho estatísticas aqui para comprovar isso, ele não necessita de uma jurisdição especial como o caso da mulher. A opressão à mulher é datada historicamente e nós não podemos fechar nossos olhos por isso. O homem é privilegiado pela estrutura do patriarcado.
Nós gostamos muito de falar sobre estatística. Por que mulheres e não homens, caro oponente? Eu presumo que foi essa a pergunta que você me fez. Entre os homens, só 14,7% dos incidentes aconteceram na residência ou habitação. Já entre mulheres, essa proporção eleva-se para 40%. 2 em cada 3 pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica são mulheres. Em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício da violência contra a mulher. Quando vamos fazer alguma coisa? Quando a mulher morrer? Eu gostaria de destacar para minha oponente que minoria também é gente. Só porque nós temos menos homossexuais na sociedade, vamos deixar eles sem direitos? Não é assim. E a Lei Maria da Penha não se propõe a acabar com a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha se propõe a acabar com a violência doméstica. Sendo violência doméstica, toda aquela violência que acontece dentro de casa. Você dizer que a violência doméstica é inerentemente feminina é um tipo de preconceito. E outra coisa, a cada 30 casos, 5 são decorrentes do mau uso da lei. Por ser essa uma lei que privilegia um grupo sobre o outro, ela pode sim ser usada de maneira injusta. Não somos todos iguais perante a lei? Como diria o filósofo francês Montesquieu, ferir a liberdade de um, fere a liberdade de todos. A participação masculina não é essencial no movimento feminista. A origem da palavra essencial vem do latim essentia, que significa central, básico, ato de ser. O seu significado, segundo o dicionário, é fundamental a algo ou alguma situação. E no movimento feminista, o que é central e básico são as mulheres. Porque somos nós o motivo desse movimento e cabe a nós construí-lo e protagonizá-lo, deliberando sobre suas pautas e estratégias. Afinal, garantir que as mulheres tenham um poder inequívoco de decisão sobre suas próprias lutas é o mínimo que se poderia esperar de um movimento que deseja empoderá-las. Então, meu oponente, não é cabível e nem sensato dizer que o homem é essencial nesse movimento. Não que ele não possa ser um participante, um apoiador. Mas o que se há de entender é que existe uma diferença muito grande entre enxergar o machismo e sofrê-lo na pele. Por isso, não caberia a nenhum homem dizer a uma mulher o que é ou não machismo. Não caberia a ele ditar o que é ou não relevante, o que deve ou não ser combatido e o que pode ou não incomodar. Porque o feminismo é um movimento de mulheres e para mulheres. E os homens podem ser nossos aliados, mas jamais serão protagonistas e muito menos essenciais. Veja bem, o objetivo do movimento feminista é construir uma sociedade onde haja equidade e igualdade entre os sexos. E até onde eu sei, a sociedade é composta de homens e mulheres. Então, se não houver a sensibilização masculina e a incorporação masculina das pautas do feminismo, nós não teríamos feminismo. Eu posso ser feminista individualmente, você pode ser feminista individualmente, você também. Mas se não sensibilizarmos os homens e se não tornarmos a sociedade, volto a ressaltar que é composta por homens e mulheres, feminista como um todo, feminismo aqui significando igualdade de gêneros, nós não seremos feministas. Nós não construiremos nada. Então o homem é sim essencial ao feminismo por ser parte da sociedade. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que, de fato, eu reconheço a sociedade é composta por homens e mulheres. Bom, a afirmação do movimento feminista como um movimento de mulheres não é um ato de exclusão, mas sim um posicionamento estratégico correto. As mulheres, quando se organizam e exercem um protagonismo político, é o primeiro passo no processo de uma emancipação feminina. Feminismo que agrada opressor é aquele que mantém os privilégios e que definitivamente não funciona. É importante ressaltar que não tratamos aqui do protagonismo no movimento feminista. Esse é, sem dúvida, um papel que deve ser das mulheres, pois é sobre elas que incide, historicamente, a pior parte da violência patriarcal. E os homens, mesmo não sendo signatários individuais dessa opressão, eles são inerentemente beneficiários. Todavia, a sensibilização do homem às pautas feministas, que são estabelecidas por elas, vale ressaltar, é essencial à construção de uma sociedade igualitária. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, por exemplo,
disse em entrevista que tanto pais quanto mães devem se comprometer a criar os meninos de maneira que eles não perpetuem a opressão. E isso é tarefa masculina também. Não estamos tratando aqui dos homens serem os heróis que salvam as donzelas em perigo. Os homens não definirão do que se trata a luta feminista, mas a partir do momento que a sociedade masculina for convencida de que, embora não exista culpa individual em cada homem, é problema individual de cada um lutar contra uma cultura que oprime também a eles se tornam essenciais ao avanço do movimento feminista. Ao meu ver, é um radicalismo inútil encarar os homens como lobo mau. Todo homem tem potencial sim de ser lobo, mas quando ele incorpora e respeita as pautas feministas, ele pode deixar de ser mau. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar a proposição. A proposição diz: o homem não é essencial ao movimento feminista. Dizemos aqui de essência. Minha colega de debate já definiu muito bem essas palavras. Essência. A essência de alguma coisa é aquilo que ela é. Essência pressupõe necessidade, que pressupõe, pelo menos ao meu raciocínio, existência. Ou seja, o que o meu oponente quer dizer é que sem os homens o movimento feminista ele não seria a mesma coisa, ele não se concretizaria. O movimento feminista é um movimento para empoderar as mulheres, é para lutar. O movimento feminista não quer que o homem ele simplesmente abaixe a cabeça e concorde. O que importa são as mulheres. As mulheres precisam saber dos seus direitos, dos seus deveres e como elas precisam ser tratadas. Eu não digo aqui que o homem não é útil, ele é útil. Eu digo aqui que o homem não é essencial. Não precisa ser anti-homem, caro oponente, para ser pró-mulher. Então, chamar a violência de gênero de essencialmente feminina é parte do problema, porque dá aos homens uma desculpa para não prestarem atenção. Quando eu digo a palavra gênero, a gente automaticamente associa ela com mulher, assim como raça é automaticamente associada aos negros, orientação sexual é automaticamente associada aos gays. E esse tipo de comportamento faz com que os grupos dominantes, os homens, os brancos, os heterossexuais, nem percam tempo pensando em por que eles são privilegiados na sociedade. O machismo se dá não só com a mulher, mas com o feminismo em todas as suas manifestações. Qualquer característica sensível, mesmo em um homem, é rechaçada e reprimida. Tanto que a maior causa de morte entre homens de 20 a 34 anos na Inglaterra é suicídio. E é espantoso que a maior causa de morte de um grupo demográfico seja suicídio. Segundo o professor Lewis Appleby, do Grupo Nacional de Prevenção ao Suicídio na Inglaterra e no País de Gales, os homens são mais propensos ao suicídio, pois não são ensinados a falar sobre os seus sentimentos e, portanto, não conseguem lidar com seus problemas. Construir uma sociedade onde o feminismo, onde o feminino, o sensível, seja celebrado, é do interesse de todos, pois apenas assim sublimaremos todas as nossas características enquanto seres humanos. Para recapitular, essa aqui é a equipe 2, aqueles lá são os membros da equipe 1. A equipe vencedora foi a equipe 1, com uma diferença de 10 pontos. Então... foram 482 pontos contra 472. Já todos ganharam, cara.